Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje, o nosso episódio 50, ele não podia ser com alguém diferente. Gente do céu, não é só um episódio muito especial, mas também temos uma pessoa muito especial que, quem me conhece sabe, eu já admiro, já tem muitos anos, já falo dela e do Anderson já tem muito tempo. Então, para quem não conhece, o que eu duvido muito, Brenda Carvalho está aqui conosco no Dança Podcast. Que delícia, Brendinha. Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Muito gostoso estar aqui. Ai, que delícia. Hoje nós contaremos um pouco da sua história. Vamos contar pra galera como que você se relacionou com a dança, né? O que aconteceu, o que te levou pra dança, o que te levou a dançar. Eu já conheço um pouco da história dela, então eu vou citar alguns fatos de vez em quando, fazer algumas perguntas. Já sou fã de carteirinha, já tem muito tempo. Vamos contar a tua primeira experiência com a dança, Brendinha? Como que você se relacionou com ela? Se eu for lembrar da primeira, Thiago, nossa, aí a gente vai lá para quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Que eu me lembro, assim, eu já contei isso, né, em diversos lugares. A minha família, na época, ela era muito religiosa, assim, era tipo da igreja de saia comprida, não pode nem raspar o sovaco e, tipo, enfim, era bem radical, assim, da igreja. Uhum. E dançar não era algo muito visto como algo permitido, né? Era meio muito relacionado ao pecado. Mas eu, adolescente, com a televisão e o El Chan, gente, saindo, eu achava o máximo o Chan. Eu gostava muito do Chan, da boquinha da garrafa. E aquilo era o maior dos pecados. Então eu me trancava no quarto sozinha. Ô, Kylie, calma, né, bebê? Eu me trancava no quarto sozinha e ficava dançando ao Chan, assim. Esse é minha primeira lembrança com a dança, como algo bem proibido. E com os 17 anos, eu comecei a ir para os forróis de Manaus. Em Manaus tinha um forró que era bem, assim, no barro, e eu adorava. Então você era de Manaus? Eu sou de Manaus, né? Eu conheço você é verdade, você é. Você nasceu lá, que legal. Eu nasci em Manaus, mas eu saí de lá quando eu tinha 19 anos. Então, antes de sair de Manaus, eu tive pouco contato com a dança, principalmente a dois. O meu contato principal teve esse do forró, que era uma coisa mais de curtição, e eu gostava muito. Eu acho que ali eu já senti essa alegria que eu sinto até hoje na dança, sabe? Perfeito. Que ela me toma, assim, por completo. Eu já sentia isso no forró, assim, bem dois pra lá, dois pra cá, sabe? Sim. E aí depois, a minha mãe acabou saindo da igreja, e depois ela teve um câncer, e ela teve depressão pós-câncer na época. Eu acho que eu tinha uns 18 anos. E ela ficou muito mal, assim, muito triste, né? E na época saiu Dança dos Famosos na TV. Que legal. Eu acho que estava no começo da Dança dos Famosos. Eu não conhecia dança de salão, a única dança dois que eu conhecia era aquele forró lá. E aí eu disse, poxa, mãe, vamos procurar uma academia de dança, porque eu pensei, o forró já me traz tanta alegria, já pensei a mãe dançar, se ela ia sentir um pouquinho disso. E aí a gente foi numa escola de dança em Manaus. E acho que a primeira aula que a gente chegou já era de Zouk, assim. Na primeira aula que eu fui com a minha mãe, eu cheguei a fazer alguns dias lá, mas aí foi a fase que eu estava me questionando sobre o que seria a continuidade da minha vida, porque ela estava toda certinha, assim. Eu ia trabalhar na empresa dos meus pais, cuidar da empresa, ia casar, ter 3 filhos e morrer. E aí eu falei, meu Deus, não é possível que seja só isso. Eu tenho uma inquietação muito grande dentro de mim, assim, de que as coisas façam sentido. E naquela época eu vivia muito para atender as expectativas de tudo que esperavam de mim, né? Porque eu filha caçula e fazendo administração, enfim, tinha muita expectativa em relação ao que eu ia me tornar. Mas eu não consegui dar conta e fui atrás de ver se eu conseguia descobrir quem que eu era, né? O que eu gostava, assim. E aí foi quando eu saí de Manaus, ainda não foi pela dança, foi muito nesse intuito de me descobrir, mas a dança ficou ali no meu pé do ouvido, tipo, era uma coisa que eu gostava muito.
mas longe de mim imaginar que aquilo era algo que eu pudesse fazer da vida, sabe? Era um hobby, assim. Sim. E aí eu fui para Floripa, morei um tempo em Floripa, não me adaptei ao frio. Gente, eu sou manauara, como que você tira uma manauara pro frio de Floripa? Não. Aí eu cheguei a visitar algumas escolas em Floripa, até fiz algumas aulas lá, mas acabei não ficando muito, e eu fui para o Rio. E aí, quando eu fui para o Rio, aí que começou mais a minha história com a dança, porque eu gostava muito e eu só queria fazer isso. Eu transferi minha faculdade para lá, mas eu passava, saía da faculdade às 11 da manhã e passava o resto do dia inteiro na escola de dança. Que delícia. Treinando com quem estivesse lá, vendo vídeo, tentando copiar o povo que dançava. Ficava no cantinho, assim, toda 2 pernas esquerdas, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Mas foi assim, e aí aos poucos ela foi me tomando, porque eu fui dando muito do meu tempo para ela e ela acabou acontecendo, assim. E como foi o relacionamento da tua mãe com a dança depois disso? Nossa, a minha mãe não só com a dança, né? Eu acho que uma experiência de quase morte muda muito a vida das pessoas, né? Sim. Então, não foi só a dança, assim, mas a dança, ela trouxe uma... É muito legal isso da dança, né? Ela traz um contato de você com você que é diferente. Você entra em contato com o seu corpo, você entra em contato com uma alegria diferente de se movimentar e de se arrumar. Então, eu fui vendo a autoestima dela mudando. Minha mãe, com 40 e poucos anos, você vê uma foto, parecia que ela tinha uns 75, assim. E nessa época... Ô, Kali, eu acho que ela precisa... Kali é a dogzinha da Brenda, né? A Kali é minha bebê, gente. Ela tá alucinada aqui, pedindo pra alguém levar ela pra passear. Então, o Patrick vai. Então, hoje, minha mãe tem 70 anos, mas você olha e parece que ela tem 50, assim, ela rejuvenesceu muito com a dança e com toda a busca que ela teve depois dessa experiência, assim. Foi muito legal de ver, sabe? Eu lembro que isso me marcou bastante. Eu falei, nossa, se a dança pode ajudar a fazer uma pessoa sair do lugar de onde ela estava para onde ela chegou, sabe? De mudar tanto a vida dela. Imagino que ela pode fazer com todo mundo, né? Perfeito, então... perfeito. Você teve essa experiência dentro da tua família e o que te marcou positivamente. E aí a sementinha da dança foi plantada em você, né? E aí a dança envolveu tua mãe, fez bem pra ela, já envolveu você já sentiu esse bichinho, né, dentro de você mexendo, né? E aí tudo isso, você tava lá em Floripa, aí não se adaptou, foi pro Rio. Lá no Rio, você disse que começou a praticar, começou a frequentar uma escola e tal. Que escola que era essa? Você pode... Eu comecei frequentando o Álvaro Reis. Legal. Que é um querido até hoje do meu coração. Ele foi um anjo para mim, porque ele me via, eu acho que lá na época do Álvaro, todo mundo era muito novinho, era muito adolescente, assim. As crianças, elas saíam do projeto da Raquel, que a Raquel Mesquita tem um projeto para crianças até hoje. Então, as criancinhas, assim, de 6, 7, 8, 9, 10, elas começavam a crescer. Quando estava com 12 anos, já estava um monstro na dança, né? Então, na época, tinha muita gente, assim, que eu babava dançando, Gabrielzinho, Hugo, a Ingrid, e eles eram crianças, e eu tinha quase 20 anos, então eu olhava e dizia, gente do céu, como que eu vou fazer isso aqui? E só que eu me dedicava muito, acho que o Álvaro também viu isso, né, e acho que quando eu estava com uns 4 meses que eu estava na escola, ele começou a me convidar para ajudar ele nas aulas, assim, assisti-lo nas aulas. Legal. Você vai passar, né? Gente, vai passar aqui o Patrick com a Kali. Ô, Patrick! Um abraço, querido! Então foi isso, e aí eu fiquei lá no Álvaro e ele já começou já com uns 4 meses que eu tava lá, já me chamava para ajudar em algumas aulas e tudo mais. Ele foi muito... Nossa, o Álvaro tem um coração gigante. Legal. Eu sou muito grata por ele, assim, até hoje. Show. E aí, quando que a dança começou a se tornar o teu hobby principal? Porque... Na verdade, já era, de uma certa forma, né? Já era nesse momento, mas quando que isso tomou uma proporção de uma forma que você percebeu que a dança se tornou
eu não sei se foi o caso, me corrija se eu estiver errado, mas a dança se tornou a parte principal da tua vida. Porque você ainda fazia faculdade, né? Eu fazia faculdade, foi muito suado, ralado para mim conseguir terminar a faculdade, porque, gente, eu não queria fazer outra coisa na minha vida, eu só queria falar, pensar e fazer dança, né? Tá. Então, eu não sei em que momento eu me dei conta, mas durante pelo menos uns 4 anos que eu fiquei na faculdade, era assim, empurrando, tipo, só o essencial para a faculdade, sabe? Eu ia de manhã, 6h30 até as 11h, saía de lá e passava o dia inteiro na escola, que aí foi quando eu me mudei para a escola do Jaime Orochi. Lá no Jaime, eu chegava às 11 horas da manhã e ficava até 00h30 todo santo dia. Que então, delícia. Eu não sei dizer qual foi o momento que eu me dei conta de que eu estava fazendo isso, mas eu fiquei bons anos fazendo isso. Assim. Eu acho que tinha essa frase que o Jaime falava muito, né? Que eu concordo bastante, que é o tempo que você dá para a dança, ela te devolve, ela te dá de volta. Perfeito. E ele falava isso e na época eu não ganhava dinheiro, não tinha trabalho ainda, tipo, eu estava muito ali como bolsista e eu dedicava... Nossa, gente, eu fazia de tudo ali na escola. Eu ajudava na aula, eu ajudava no som, ajudava a organizar o evento, limpava a escola, eu fazia muita coisa, assim. Show. Mas porque eu gostava muito e para mim foi realmente um lugar onde... para eu aprender, sabe? Era minha moeda de troca por tudo que eu aprendia, era também trabalhar ali, né? E trabalhando ali eu aprendi demais. E só que assim, quando você tá mais na escola, parece que o caminho é esse, né? Você vai aprender, aí vai começar a dar aula, e aí vai virar professor, e eventualmente vai ter sua escola. Uma outra rota padrão, né? Era uma outra rota padrão, exato. É engraçado, eu saí de uma rota padrão e entrei em outra, porque a gente sai de onde a gente está, mas a gente vai junto, né? E aí, tipo, coisas vão dando errado, e foi ótimo que deu errado. Tipo, eu tive um desentendimento lá no Jaime, acabei que fui meio expulsa da escola, e me vi meio perdidona, assim, o que eu vou fazer da minha vida, porque ali era tudo que eu tinha, era tudo que eu fazia, estava ligado àquilo. E acabou que aquilo foi ótimo para mim, assim, me abriu outras possibilidades e meio paralelamente, como você mesmo lembrou, eu tive essa relação abusiva que também aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, quando ela estourou, assim, que eu fui na delegacia e dei um basta, eu já não queria mais ficar no Rio e não sabia o que eu queria fazer, assim. Foi um momento muito difícil de pensar em parar mesmo, de dançar, de abandonar a dança. E aí foi quando o Anderson me mandou um e-mail aleatório, assim, a gente se conheceu num evento que eu fui fazer, ele dava aula com a Vanessa Jardim, eu era super fã dos dois. E aí ele me mandou uma mensagem, porque eu acho que ele achou que eu era doida o suficiente para me mudar do Rio para São Paulo, porque eu tinha dessas, né? Tipo, não gostei daqui, eu me mudava, eu viajava sozinha. E aí ele mandou um e-mail dizendo assim, olha, eu terminei minha parceria, preciso de alguém para fazer um trabalho que já está marcado lá em Barcelona e eventualmente começar um grupo de dança. E eu olhei aquilo e falei, não sei se é isso mesmo, porque eu era fã, sabe? Eu falei, será que ele tá mandando para mim? Não mandou errado? E eu era muito mais de dançar no baile, assim, na pista, né? Eu era muito a dançarina de salão mais, e ele era muito mais de palco. E eu falei, gente, como será que isso vai ser possível? E aí eu acabei indo para São Paulo para fazer essa experiência. Isso já vai fazer 11 anos, 10, 11 anos. Caramba. E aí juntou, eu fui sair do Rio, unir o útil ao agradável, né? Porque eu já queria ir embora de lá. E aí abriu essa outra perspectiva, que não precisava ser abrir uma escola. Sim. A gente acabou se tornando um nome que virou uma empresa, né? A gente hoje trabalha muito com viajando e com o nosso próprio nome, assim. Só que foi algo que aconteceu muito, nem sei como, sabe? Foi muito natural, legal. Gente, a Brenda, ela não é só uma referência mundial na dança de salão, como no Zouk também, mas ela tem esse jeito doce, e aí eu até queria não só citar isso pra galera, mas perguntar pra você.
esse teu jeito doce, esse jeito bichinho de ser que você brinca com o Anderson, com o Patrick, né? Inclusive, tem muito do dia dela nas redes sociais, para quem quiser acompanhar. Eu deixei aqui o Instagram dela e do Anderson para vocês acompanharem. Você tem uma personalidade forte? Você, Brenda? Em que sentido? Porque eu percebo que todas as vezes que você estava falando sobre um assunto sério, a sua mudança Isso, eu tive essa experiência com você em Santos aqui, né? Como eu estava contando para você antes da gente começar. A sua mudança de feição, né? De expressão no rosto é muito grande. Então, assim, dá para perceber que você, quando você fala sério sobre um assunto sério, você tem uma forma de se portar. E quando você tá aí solta, brincando, você é totalmente diferente. Então, isso mostra que você é muito bem definida, muito bem resolvida. Eu acho que isso... Você não tem medo de ser quem você é. E quando você tem que falar sério, você fala sério. Quando você quer brincar, você sorri e se desmancha e tudo mais. É muito legal. Eu quero entender essa mudança, assim, de atuação, não, de expressão, de ação. Quando o seu rosto tá falando sério, você tá falando no Instagram, inclusive sobre o teu explante, sobre a tua experiência e tal, e de repente você tá num outro vídeo se desmanchando, brincando, fazendo a dancinha matinal. Conta um pouquinho de quem é a Brenda hoje, pra gente... Ai, Thiago, que legal você perceber isso, assim, não é uma coisa que eu percebo, eu acho que acontece por causa do teor mesmo, né, a densidade do tema, né? Quando são temas leves, vem essa Brenda mais criança, mais brincalhona. Eu sou muito... Para mim, tava até falando isso na minha terapia ontem, né? O quanto celebração é importante para mim. Gente do céu. É como, tipo, eu preciso celebrar as coisas, é como se isso faz com que elas existam, sabe? Então, e pode ser desde alguma coisa muito especial, por exemplo, o dia que eu fiz 30 dias de explante. Eu falei, eu quero celebrar. Quanto momentos simples, assim, de conseguir apreciar que eu acordei e nossa, eu fiz explante, deu tudo certo e eu vou tomar um suco verde. Nossa, e eu preciso celebrar. E aí vem essa bobeira, sabe? Delícia. Eu acho que ela é uma consequência. Eu acho que essa Brenda que celebra e que se alegra muito é uma consequência de eu também me permitir passar pelos momentos mais difíceis, né? Porque não dá pra gente ser uma coisa só o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. A única certeza que a gente tem é que, independente de alegria e de tristeza, vai passar, sabe? Perfeito. Eu acho que essa é uma das poucas certezas que eu tenho, que tudo que eu estiver sentindo vai passar. E não dá pra gente querer se agarrar nem a uma coisa que parece boa ou uma coisa que parece ruim. Uhum. Acho que é um processo longo de autoconhecimento que eu venho vivendo na minha vida mesmo e que eu acabo levando para o meu trabalho e para a forma como eu existo, né? Legal. Porque eu acho que eu tenho essa impressão e essa esperança, essa crença de que quanto mais a gente mais a gente consegue fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor também sejam quem elas são, sabe? Então, quando eu me permito passar por tristezas e momentos de dor, eu também permito quem me vê perceber que está tudo bem a gente estar nesse lugar. E quando eu estou alegre e celebro também, que está tudo bem a gente se mostrar bobo, sabe? Que você, para ser maduro, não precisa ser sério o tempo todo. Que faz parte, né? Abraçar todos esses lados. E eu falo que... Estava falando com o Patrick outro dia, que ele fala que praticar poliamor comigo é muito interessante, porque você pode praticar o poliamor namorando com uma pessoa só, porque eu sou tanta coisa diferente. Então eu tenho esses lados realmente muito, muito diferentes em mim, tipo, da Brenda que tá alegre, que fica com raiva e que quer ficar isolada e que depois quer juntar todo mundo. E cada momento tem a sua Brenda, sabe? Delícia. Eu acho que eu compartilho desses momentos de dor, que para mim eles são muito importantes. Eu acredito que as minhas maiores conquistas, entre aspas, assim, as coisas melhores que aconteceram na minha vida vieram de crises, sabe? Aquilo mesmo que eu falei, fui expulsa da escola, tive uma relação abusiva, o cara me bateu, tive que ir na delegacia, parece que é tipo o fim do mundo, né? Uhum. E
nesse momento, claro que na hora não é nada gostoso sentir Sim. aquilo, né? Na hora foi muito difícil, passei por depressão, passei por momentos muito difíceis. Sim. Mas o que eu aprendi com aquilo me trouxe tanta coisa e me trouxe para onde eu tô, sabe? E é assim em vários momentos da minha vida. Acho que ano passado também, com a pandemia, aconteceram coisas que foram muito difíceis para mim de lidar. Eu até dei uma sumida das redes sociais, eu fiquei 1 ano mais ou menos sem postar absolutamente nada, porque era um momento que eu precisava de recolhimento. E eu acho que tem essa... A gente vive numa cultura que você precisa se mostrar sempre bem e tá bem. E eu falei, não, eu não consigo me mostrar assim agora. Eu preciso respeitar esse tempo. Ressignifiquei essa ideia até de depressão, como se depressão fosse uma coisa ruim, que você precisa sair dela. Na verdade, a depressão é o seu corpo dizendo que você não tem condições de lidar com aquilo que está acontecendo. Você precisa entrar num estado quase de hibernação, assim. Você não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer tomar banho, não quer comer, não quer... Você só quer meramente existir. E ali é o momento que o corpo está guardando a energia que ele precisa para lidar com alguma coisa que está difícil. E eu passei... Esse meu tempo durou quase 1 ano. E não é fácil, mas ele é necessário para a gente conseguir entender o que é que eu preciso fazer para sair daquele lugar, para ficar naquele lugar cada vez menos. E hoje é isso, assim, eu não tenho a esperança de que, eu não vou me sentir triste nunca. Não, mas agora eu tenho muito mais ferramentas para lidar com isso. E eu acho isso muito importante para todos nós, como seres humanos, porque a gente é complexo, a gente não é uma coisa simples, Exato. Né? E é tão complexo, inclusive, que cada um acaba lidando de uma forma, né? Porque o que funcionou para você, não necessariamente a pessoa se recolher, né? E se resguardar e se preparar, de repente, para transitar por esse lugar, às vezes não vai funcionar, né? Por exemplo, o que me salvou da depressão foi trabalhar, foi dançar. Foi dar aula, foi o que me tirou desse lugar, desse buraco, sabe? E eu tenho certeza que esse buraco ele ainda tá aberto, ainda tem uma ferida aí, que tem que ser conversado, que tem que ser lidado, né? Então eu vou ter que olhar para esse lugar, mas foi uma das coisas que me tirou da cama, sabe? O que me motivou, o que me incentivou a fazer com que aquele meu lugar que eu estava, né, aquele estado que eu fiquei, fosse uma válvula, fosse uma forma de lidar com a vida e a dança, eu acho que é até complicado falar disso, né? A dança salva, né, como você falou, salvou a tua mãe, salva muita gente que vem para nós nesse lugar, né? Com esse, eita, nós, vamos, deixa eu respirar. Vamos chorar, gente, agora a gente chora. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ir, Thiago. Deixa, né? Tá vendo? A gente tudo isso. A experiência com você na presencial, eu falei que foi forte, foi reveladora. E falar sobre isso, sobre esse lugar, ainda tem uma ferida, como eu falei. São coisas que a gente vai conversar e que vão mexer com a gente pro resto da vida. Talvez com menos peso, menos densidade no futuro, né? A gente olhe para isso como uma experiência, como você olha, com essa facilidade de conversar sobre. E às vezes não, né? Às vezes isso ainda pode mexer com a gente e tá tudo bem também. Mas esse lugar que a gente se encontra, que a gente... que todo mundo tem esse momento de tristeza, uns mais, outros menos. A gente... tá todo mundo passando por isso, por esse processo, né? Na pandemia, todo mundo se isolou. De alguma forma, todo mundo foi atingido, refletiu nas pessoas. E o importante hoje é que a gente está podendo, pelo menos com uma certa porcentagem, se abraçar, se encontrar, né? E isso está fazendo muito bem para mim, né? Isso está fazendo muito bem para muitas pessoas. Por mais que você, hoje, ainda não possa ter 100% dessa experiência, né, Brandinha? Vamos contar o porquê, né? A Brenda,
Eu posso falar sobre isso? Pode, né? Claro. O explant é uma coisa aberta, você né? perguntou como que é esse lance da personalidade. Acho que uma das coisas, para mim, que são muito importantes na minha vida é tirar a tensão. A tensão no sentido de, por exemplo, tem uma coisa que eu não posso falar a respeito, ou que eu não consigo, sabe? Que eu não... Eu sou muito aberta justamente por isso, porque eu acho que isso que você acabou de fazer aproxima a gente muito. Tipo, eu tenho certeza que quem te assiste se emocionando e me vendo falando desses assuntos se sente mais próximo da gente. Então, eu sou muito aberta para falar sobre qualquer um desses temas. Delícia. Pode ficar à vontade. Delícia. Inclusive, muito aberta mesmo, porque você estava respondendo uma caixinha de perguntas esses dias, falando sobre tudo, revelando tudo. Eu achei sensacional. Sem medo de falar, eu achei isso muito legal, muito importante. E, inclusive, prova que você realmente está bem resolvida com você, que você não tem medo de falar sobre as suas experiências, sobre quem você é, o que você acredita, né? E a Brenda de hoje são as experiências que você viveu no passado, né? Graças a tudo que você viveu. E a experiência que você teve recentemente, que você falou, é o explante. Tanto é que é um nome sensacional que eu nunca tinha parado para pensar, né? Afinal, o que a gente coloca é implante, né? E o que a gente tira é o explante. Você tirou uma coisa de você, uma prótese, que estava te fazendo mal. Foi muito além. Eu acho, não sei se foi... No momento que você fez aquilo, que você colocou a prótese em você, a Brenda, que estava lidando com aquilo, estava tentando... pelo que você falou, assim, me corrija se eu estiver errado... Você estava tentando lidar com um tipo de estereótipo, né, de padrão na sociedade. Você estava tentando ser aceita e lidar com o seu psicológico. Me conta um pouco sobre isso e vamos falar um pouco também sobre o explante, se você quiser. Começando com isso que você falou no começo, que eu acho importante lembrar, que eu falo abertamente, tenho compartilhado, porque de fato esse é um assunto que está bem resolvido comigo. Eu fiz as pazes com a parte de mim naquele vídeo que não estava bem resolvida, né? Que era a Brenda de 13 anos atrás. Eu acho que eu estava me julgando muito por ter colocado, por não ter pensado direito, não ter me informado. E quando eu fiz as pazes comigo ali, eu fiquei melhor para falar sobre isso com qualquer pessoa, sabe? Porque eu sei que se a pessoa me julgar, eu já tô de boa com isso. Sim. Então é legal saber que eu falo, principalmente quando eu tô pronta para receber qualquer resposta, sabe? Porque não é que não vai vir julgamento e eu não tô nem aí pro julgamento. É claro que eu tô, todos estamos, né? Dói quando a gente recebe críticas duras, mas é importante para mim perceber muito quando eu vou compartilhar algo, se eu estou pronta para receber qualquer resposta, sabe? E quando eu não estou, eu não compartilho. Então, eu acho legal saber disso também. Sobre o explante, sim, que foi uma decisão que foi além do padrão. Apesar de que eu acho que essas reflexões sobre o padrão de beleza que a gente imposto, né? É importante de pensar. Me alegra muito quando eu vejo homens, você, e outros homens no meu Instagram também falando: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que legal que você está trazendo essas reflexões, está me fazendo pensar bastante, porque, querendo ou não, é um padrão que está em todos nós. As mulheres colocam silicone também para agradar os homens, também porque os homens também foram ensinados que existe um jeito que a mulher é mais bonita, que ela é mais atraente. E aí, todos nós alimentamos esse padrão na forma que a gente vive desde cedo, né? Perfeito. Às vezes é louco de pensar nisso. Será que o que você deseja, por exemplo, o corpo de uma mulher de jeito X, é o que você realmente desejaria se você não tivesse sido imposto a todos os padrões que a gente é? Como será que seria o desejo do Thiago zerado de imposição de padrão? Sim. Sabe? Aí eu fico, gente do céu, a gente nem o que a gente deseja é nosso, mas enfim. E aí isso fez parte dessa decisão na época, que foi uma decisão que não foi muito decisão, assim como essa coisa de deixar a vida me levar pode ser boa em vários momentos, em outros não é tanto, porque você não assume as rédeas, né, da sua vida, você não diz assim, eu vou fazer isso porque eu quero, você está se deixando levar. Isso me levou para vários lugares bons e vários lugares ruins também.
Eu acho que o silicone foi um lugar desse que eu fui me deixando levar pela maré. Na época, foi muito importante. Quem me ofereceu o silicone foi minha mãe. Por quê? Naquilo que eu te falei que ela estava buscando a autoestima dela, e ela foi mudando de vida depois do câncer, ela foi rejuvenescendo muito. Ela fez essa cirurgia, ela fez lipo, silicone, colocou para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e ela ficou tão feliz, ela ficou muito feliz, Que sabe, legal. com essa decisão que ela tomou. Para ela, aquilo foi muito importante no momento. Perfeito. E aí, quando ela me viu triste, que foi em um dos términos do namoro, eu tive algumas relações abusivas até me dar conta de que aquilo fazia parte de mim, né? E que eu precisava curar aquilo em mim. Então, num dos términos que eu tive, ela ficou assim, ela falou: filha, para mim fez muito bem. Então, se você fizer, você vai se sentir melhor e tudo mais. E eu ali, sem tomar as rédeas da minha vida para mim, disse: tá bom. Então tá. E pensei realmente que na época eu tava me sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? E se eu tivesse um peitinho, talvez eu ia me sentir melhor. E aí eu coloquei assim, meio, sabe? Sem pensar muito bem, sim. assim. Eu lembro quando acordei, eu já acordei meio... Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Foi muito dolorido o meu pós-operatório do implante. Esticou muito a minha pele, porque eu era bem magrinha, assim, sequinha, e aí imagina aquela coisa enorme esticando, assim, a pele. Foi muito doloroso. Mas aí depois eu fui me acostumando e foi, sabe? Foi meio assim. Ah, legal. E no começo isso te fez mais bem do que mal? Olha, eu me arrependi no pós, assim. Me arrependi porque foi muito doloroso, sabe? Foi muito doloroso mesmo. Mas eu não pensei tanto nisso na época, assim. Depois que passou o pós, eu falei, então tá, deixa eu ver. E aí eu senti esse boost, sabe? De autoestima, assim. Nossa, realmente, agora parece que eu sou mulher. Olha que loucura, né? Hoje eu falo essa frase e para mim é uma loucura, porque o que faz a gente mulher tá muito além do nosso peito, mas naquele momento aquilo representava para mim o que era ser mulher. Sim. Então, naquele momento foi muito importante. Hoje, que eu tenho outra concepção do que é ser mulher, não faz mais sentido, mas na época fazia, sabe? Perfeito. Então me deu assim um boost na época. Perfeito. Então foi importante para você fazer isso, né? Faz parte de quem você é hoje. E aquele teu vídeo conversando com você do passado é muito legal, porque você fala que se você soubesse, você não precisaria fazer, né? Se você tivesse a maturidade, a cabeça que você tem hoje. Mas eu acredito que, talvez você concorde comigo, que o que você fez parte dos teus ensinamentos, né? Faz parte do que te mostrou. E o teu corpo pedir para você retirar aquilo, eu acho que também te trouxe um aprendizado, né? Te trouxe uma visão diferente, né? Porque hoje foi basicamente o teu corpo que pediu, né? Para você tirar aquilo. Que você contou Foi o meu corpo que foi dando os sinais e foi essa maturidade que a gente adquire com o tempo mesmo, que me fez poder ouvi-lo. Porque eu acho que ele já falava há tempos, mas a gente vive num ritmo que às vezes é difícil parar para ouvir o nosso corpo, né? Até porque ele está ali também para contar de muitos desconfortos que a gente não está pronto para lidar. Então, quando ele começou a gritar e eu consegui ouvir, aí foi muito além da estética, porque, sim, como estética, eu já não sentia eles muito parte de mim mais. Né? Principalmente quando eu comecei nesse caminho de autoconhecimento, de processo de me aceitar como eu sou, eu fazia umas dinâmicas comigo com o espelho, porque eu não sei como é que é a sua relação com o espelho, mas em muitos casos a gente olha no espelho só para procurar o que está errado naquele dia, né? Deixa eu consertar o cabelo, deixa eu consertar aqui alguma coisa. No meu caso, dificilmente eu conserto o cabelo, né? Dificilmente você conserta. Mas eu tô bem resolvido com isso também. Então, e a minha relação com o espelho era muito essa, de corrigir, sabe? E aí eu fazia umas atividades comigo mesma, de parar e me olhar no espelho e ficar me olhando um tempo até parar de ter esse olhar tão crítico e começar a olhar as coisas que eu criticava como partes da minha história, tipo,
os ombros que são parecidos com os do meu pai, sabe? A caixa torácica que é larga, como as mulheres amazonenses da minha família, e começar, tipo, a ver tudo que eu não gostava como parte da minha história e de onde veio, assim. E aí, quando eu olhava para os meus seios, tinha essa coisa de, caraca, isso não é tanto meu. Eu já, enfim, eu já estava numa relação, assim, meio conflituosa com ele, sabe? Entendo. E aí ficou mais difícil de seguir quando eu comecei a descobrir sobre os fenômenos que acontecem com todas as próteses de silicone e eu não fazia a menor das ideias. Isso é uma utilidade pública. Brenda, por favor, comente. Então, eu não fazia a menor ideia. Eu até tinha as próteses aqui para mostrar, assim. Elas estão aparentemente em perfeito estado. Só que as próteses de silicone, elas não são impermeáveis. Elas têm uma camada porosa, assim, tanto a salina quanto a minha, que é de um outro material, que acontece o fenômeno que chama gel bleeding, que é vazamento do gel. Uhum. Então, por mais que a... Ai, obrigada, meu amor. Aqui, ó. Mostra. Ai. Por mais que... Olha isso, gente. Olha tudo que tá murcho o negócio. Por mais que ela não rompa, ela tá assim, ó. Tá toda bonitinha. Mas ela tá muito murcha. Porque Sim. através desses microporos, esse gel, que tem mais de 40 metais tóxicos, vaza para nossa corrente sanguínea. E isso vai intoxicando a gente. E o seu corpo, imagina que ele está ali lutando contra algo tóxico que está passeando por ele. E aí são vários sintomas que estão relacionados ao que é chamado doença do silicone, que são os efeitos colaterais do sistema imunológico estar lutando contra a toxicidade do silicone. E aí tem queda de cabelo, confusão mental, tem dificuldade de respiração, tem um zumbido no ouvido muito alto que eu comecei a escutar assim dos últimos anos para cá, que era insuportável. Assim. Caramba. Dores nas articulações que vão passeando no seu corpo, não tem muito uma razão. E ela é uma doença muito silenciosa, assim, você não acredita muito que é aquilo. Parece que é cansaço, parece que pode ser que você se alimentou mal, pode ser alergia a algum alimento. Enfim, você fica assim... Ela não é muito clara e ela não é validada pela comunidade médica. Ainda não teve suficientes estudos para comprovar que é reação ao silicone. Mas a quantidade de mulheres que relata esses sintomas e ao tirar o silicone se livra deles é enorme, está crescendo cada vez mais. E na quarta-feira passada, a FDA, que é um órgão tipo Anvisa, de fora do Brasil, eles certificaram que sim, que a doença do silicone é real. Existe. Então agora pode ser que as coisas comecem a mudar e essas informações comecem a chegar. Mas na minha época ninguém me disse isso, apesar de que na caixa do silicone tem esse aviso, né? Você colocou, você falou. Vem esse aviso. Só que os médicos não falam e os médicos não chegam com a caixa, eles já chegam com a prótese para botar dentro de você. Então, é muito delicado não ter essas informações e para mim foi muito importante compartilhar, porque foi graças à partilha de outras mulheres que eu fiquei sabendo de tudo isso. E aí eu falei, não, eu vou compartilhar com todo mundo, gente. Inclusive tem relatos de mulheres já te agradecendo por esse aviso, porque elas não tinham essa informação e agora elas estão pensando duas vezes antes de colocar ou decidiram não colocar, né? Sim, muitas, porque acaba sendo o sonho de muitas mulheres, né, Thiago? Assim, principalmente mulheres que amamentam e depois, tipo, fica com aquela flacidez, não se reconhece naqueles seios e eu sei que isso deve ser muito difícil. Sim. É ótimo quando a gente consegue se olhar com aceitação e ver aquilo como parte da nossa história, mas nem sempre isso é possível e eu sei que é importante, em muitos casos, fazer algum procedimento estético. Acho que meu desejo é só que se informem, porque a prótese de silicone não é a única opção. Depois eu descobri que tem um procedimento chamado lipoenxertia, que você pode colocar gordura do seu próprio corpo, que já é um pouco menos invasivo. E, enfim, aí são várias... Show. Nossa, eu fiz um curso, assim, foi uma faculdade. Muito legal. E eu tô percebendo também que você acaba ganhando o afeto das pessoas com facilidade, né? Afinal, você é quem é, então... Você tem esse carinho, inclusive a gente estava falando sobre isso, o quão difícil foi chegar perto de você no baile,
né? Naquele dia que você tava aqui em Santos, que você tava sendo, tadinha, tão cogitada. E, tadinha não, né? Graças a Deus, que todas as mulheres e os homens sejam assim, todas as pessoas sejam assim, né? Cogitadas quanto a Brenda foi nesse baile. E que eu não consegui dançar nesse baile com ela. E assim, eu percebo que não é só o desejo de dançar com a Brenda, a referência mundial na dança, mas é também o carinho e o afeto que você cria por onde você vai. É o rastro que você deixa. Você e o Anderson, né? Então, esse rastro de carinho, de amor que vocês vão deixando vai fazendo com que as pessoas se conectem com você. E eu tô vendo, eu não sei se você já conhecia, mas a sua médica, você tem uma relação muito bacana, muito deliciosa com ela. Ela me deu uma pamonha, gente. Eu vi! Ela tirou meus pontos. Então, eu acho que isso tem a ver com a Brenda, né? Esse rastro de carinho que você vai deixando aí por onde você passa. Então, falando um pouco sobre essa experiência do baile, eu tava falando pra ela assim, no momento que você tava respirando lá, paradinha, tirando um tempo pra você, eu achei que era melhor não convidar você pra dançar. E ela falou, Thiago, você sabe, vou te contar uma coisa inovadora. Eu consigo dançar respirando. Eu falei, é mentira. É nada. E se eu soubesse, eu não tinha deixado tu respirar parada. A gente já começou o bate-papo antes do podcast assim. Ai, que delícia. Brindinha, ó, deixa eu fazer uma breve pausa rapidinho, galera. Um segundinho pra vocês, não vai levar nada, rapidinho. Voltamos celebrando. A gente tava falando aqui, a Brindinha, ela tá dedicando o seu tempo aqui para nós hoje, conversando, contando a sua história, no episódio 50, um episódio muito especial para nós, e também porque tem a presença dessa mulher ilustre, que faz parte do mundo da dança de salão, é uma referência mundial, e pra gente caminhar pro final, Brindinha, eu queria saber quando que você notou que você se tornou uma referência mundial na dança? Essa ficha já caiu pra você? Então, eu tenho muita dificuldade com essa ficha aí, Thiago. Eita. Já escutei isso algumas vezes, já me falaram, já me disseram, olha, a gente está falando de você aqui, sei lá, em Vladivostok. Eu falo, não entendi, gente, não entendi. Acho que eu tive um pouquinho de noção quando o nosso vídeo, né, o Spirit Bird, que é um vídeo que eu tenho com o Anderson, ele acabou viralizando. Uma espécie de colina? Ele, não é que ele é um que é dentro de, como se fosse um chalé, assim, com um lago ao redor. Sei, perfeito. Oi? Coreto. Coreto, o nome daquilo? Coreto. Coreto é o nome do quê? Do lugar? Gente, eu acabei de aprender uma palavra nova. Eu também não conhecia não, viu, Patrick? Dentro de um coreto, e aí tem um lago ao redor, e ele tem hoje, acho que tem mais de 4 milhões de visualizações. Que Daí delícia. eu falei, bom, parece que tem muita gente que tá sabendo quem a gente é por aí, mas não cai muita ficha para mim, é difícil, sabia, Thiago? Principalmente quando eu tô num lugar assim, aí às vezes acontece, né? A gente dá aula no Music Day recentemente, e vem pessoas falar comigo, assim, com aquele olhar de que elas já me conhecem, elas choram, e aquilo para mim é uma coisa muito surreal, assim. É muito estranho para mim ainda, essa parte, sabe? Acho que até essa minha forma de tentar me mostrar mais, tipo, nas minhas fragilidades e falar sobre o ser humano, Brenda, é também uma forma de tentar não ficar nesse lugar. Eu não gosto muito desse lugar projetado, assim, sabe? Quase que endeusado. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque eu acho que isso nos afasta e eu gosto de me sentir mais próxima, sabe? Sim. E então, não sei se caiu Perfeito. ficha. Mas em contrapartida, isso pode gerar algum tipo de imagem, algum tipo de, né, de ideia, mas ao mesmo tempo é através disso que a gente te conhece, né? Graças a Deus, através disso, desses vídeos maravilhosos que vocês vêm produzindo, inclusive eu falei sobre esse na colina, que é tipo de um penhasco lá, é maravilhoso aquela imagem, pelo amor de Deus. Vocês dois juntos, aquela estrutura lá maravilhosa, sensacional. Então, por mais que você esteja lidando com esse tipo de ideia, né, da rede social, o quanto isso te projeta,
o quanto isso pode aparentar, que talvez não torne uma imagem humana, mas é muito humano o que vocês fazem. Os vídeos que vocês fazem, a mensagem que vocês passam, presencial ou virtual, vocês conseguem lidar muito bem com essa questão vocês são referências na dança, vocês fazem o que vocês fazem muito bem, são excelentes profissionais, dando aula, dançando, mas vocês são muito humanos, isso é muito... transcende, sabe? Isso é muito ponto fora da curva. Não que a dança não tenha mais humanos como vocês, mas é que vocês são um ponto fora da curva. Desculpa. Aqui é um fã falando, entendeu? De verdade. Obrigada, Thiago, eu te agradeço. Não, é legal você trazer esse olhar de que pode afastar, mas também é muito legal, né? Eu acho que faz parte também do meu desejo de, como eu falei no começo, que a gente possa celebrar a vida e talvez quando a pessoa assiste eu num momento daquele, eu acho que eu mesma usei meus vídeos quando eu estava triste para ver que existe outro lugar para onde eu posso ir, sabe? Existe outro lugar onde eu posso me conectar. E eu já usei meus vídeos para sair de tristeza ou para relaxar um pouco, para respirar, para lembrar do quanto é gostoso, né? Viver um momento de entrega. Então, é muito legal que exista, realmente. Obrigada por me fazer apreciar isso. Imagina, que isso. É uma delícia poder compartilhar esse momento com você, de verdade, com você, com o Patrick, com a Kali. Gratidão pela presença de vocês. E para fechar o nosso episódio de hoje, se você pudesse resumir, se você pudesse não, você pode. Se você pode resumir a nossa conversa, a tua história em uma palavra, qual seria? A nossa conversa ou a minha história? Eu não entendi. Os dois, mulher. A nossa conversa com a tua história. O tudo. A nossa experiência de hoje. Nossa, é que a nossa conversa de hoje tá me deixando muito transbordante. Ai, que delícia. Acho que essa é a palavra. Tá me deixando muito transbordante, muito conectada, muito feliz, muito grata. Falei um monte de palavras, desculpa. Não, maravilha, delícia. Mas foi muito prazeroso mesmo, Thiago. Muito gostoso te conhecer. Foi muito gostoso te ver sentir. Eu acho que eu tenho um vício, assim, de ver as pessoas sentindo, sabe? Sendo. E eu pude viver isso contigo hoje. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, de ter compartilhado contigo isso, assim. Que delícia. É muito, realmente emocionante conversar com você, falar sobre a sua história, falar sobre... Ai, gente, você é muito lindo. O que eu faço? Eu quero abraçar ele. É muito gratificante fazer isso, Brenda. Poder conversar com pessoas maravilhosas como você, poder falar sobre essas experiências deliciosas e tudo que envolve o nosso mundo maravilhoso que é a dança de salão. E só posso agradecer. Estamos transbordando, de verdade. Eu tava com o coração pulsando tão forte quando eu comecei. Eu tava tão ansioso, como eu tinha te mandado na mensagem, e eu tô transbordando. E eu acho que não poderia ter definição melhor pra nossa conversa, pra nossa experiência de hoje. Gratidão, viu? Ai, que coisa. Eu tô sentindo, parece que a gente dançou. Ai, que delícia. Muito bom. Ai, a gente tava falando sobre o talento da Brenda. Tem gente que fala que... Quem foi que falou que teu talento, na verdade, é falar e tu só dança pra chamar a atenção das pessoas? Foi o Patrick. Sensacional. Ai, meu Deus. Que, na verdade, o talento verdadeiro da Brenda, gente, é falar, é conversar. Que delícia. Eu gosto muito, gente, de bater papo. A gente tá aqui, vocês estão na mesa da minha cozinha, que é um lugar que, pra mim, rende muito assunto. Já foram muitas madrugadas aqui batendo papo com amigos e ficar filosofando da vida. E eu gosto muito mesmo.
Que delícia. Então, que delícia ter vocês todos aqui na cozinha da minha casa, batendo esse papo com o Thiago. Foi um prazer, Thiago, dançar contigo aqui. Ai, que delícia. Essa conversa. Maravilha. Que a gente possa ter muitos momentos de alegria, de confraternização, de dança e de tristezas, vivenciar também, tá tudo bem, né? Passe por esse processo, aprenda um pouco hoje. Isso é uma lição deliciosa que a Brenda deixou para nós. E se a gente pode fazer alguma coisa, é ir lá no Instagram dela, agradecer, mandar uma mensagem deliciosa, carinhosa, inclusive acompanhar o dia a dia dela, que ela sempre posta tudo que ia estar acontecendo, esse processo pós-operatório, esse explante, o que é muito legal. E um abraço e um beijo para você, pro Anderson, pra Kali, pro Patrick, pra sua mãe, pra todo mundo que tá aí acariciando o seu dia, deliciando o seu dia. Tá bom, Brenda? Obrigada, Thiago, para você também. Um abraço enorme. Ai, meu Deus, vontade muito de te abraçar. Espero que a gente se encontre em breve. Eu também. Fazer essa dança, esse abraço pessoalmente. Maravilha, que delícia. Gente, um abraço e um beijo para vocês que nos acompanharam até aqui. Coloque aqui, #transbordando. Estamos transbordando hoje. Que delícia. Essa é a nossa definição de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.